Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado por dois e narrado por Lea Farr. Como a inteligência artificial contribui para a liberdade. Um benefício do desenvolvimento tecnológico é o aumento da produtividade e diminuição da mão de obra empregada. Isso é muito bom para a economia em geral porque pode diminuir os preços dos produtos pelo fato de os seus custos de produção também diminuírem. Além disso, com menos trabalhadores empregados na produção de algum produto, mais pessoas estarão livres para trabalhar em coisas mais produtivas. Sempre que uma máquina puder substituir uma pessoa numa indústria, essa pessoa terá a chance de usar o seu tempo de forma mais proveitosa. Pode ser que ela possa trabalhar em uma profissão emergente. Pode ser também que tire do papel aquela ideia que tinha e abra um negócio inovador. Mas uma coisa que o Estado não gosta mesmo é dessa história de trocar pessoas por máquinas para diminuir os custos de algum produto ou serviço. Basta ver a quantidade de gente que o Estado emprega para executar qualquer serviço. O Estado coloca gente demais para executar alguma tarefa que, se fosse feita numa empresa privada, seria feita por bem menos gente. Mas não é só isso. O Estado coloca gente para fazer coisas que não iriam precisar de funcionário nenhum para fazer em primeiro lugar. Um bom exemplo disso é o ascensorista do Congresso Nacional, que é uma pessoa paga unicamente para operar o elevador daqueles prédios. Antigamente, essa profissão podia ser justificável, dada a condição rudimentar dos primeiros elevadores. Mas hoje, em que qualquer um usa um elevador apenas apertando um botão para dizer qual andar quer ir, isso é totalmente desnecessário. Serve apenas para criar um emprego artificial e para inflar o ego dos parasitas do legislativo. E não é só no setor público que o Estado cria empregos desnecessários. Por meio de regulações aleatórias e leis positivadas, o Estado exige que algumas pessoas sejam contratadas em empresas privadas para executar serviços dispensáveis. Um bom exemplo é o do frentista do posto de gasolina. Em alguns países, postos de gasolina permitem que os próprios motoristas abasteçam os carros, o que permite redução de custos para o posto e, consequentemente, melhores preços para os clientes. No entanto, esse procedimento só não é adotado em terras tupiniquins porque o Estado proíbe. Veja, pode ser que alguns motoristas prefiram a comodidade de ter alguém prestando o serviço. No entanto, a questão é que não deveria haver Estado se metendo no meio para dizer o que a empresa vai fazer. Os primeiros empregos significativos de máquinas para realizar trabalhos que eram executados por humanos foi na primeira Revolução Industrial. Máquinas a vapor passaram a ser empregadas em processos de fabricação que precisavam de movimentos repetitivos. Nada que exigisse raciocínio ou tomadas de decisão. Isso ficava com as pessoas que operavam as máquinas. No entanto, esse primeiro desenvolvimento tecnológico chegou ao nível de permitir a criação e ampla utilização de computadores. Com eles, cálculos matemáticos e procedimentos que exigissem tomada de decisão passaram a ser feitos por uma máquina. Isso permitiu que a produtividade da indústria aumentasse por meio da diminuição de custos de produção. Além disso, as linhas de produção se beneficiaram com a diminuição de erros causados pelo trabalho manual. Agora, o Sr. Bovino Gadoso deve estar argumentando: mas se as máquinas substituírem as pessoas, elas vão ficar desempregadas. O Estado deve coibir excessos. Primeiro de tudo, a empresa não tem obrigação de contratar ninguém. Sem aquela história de função social, a empresa não tem nem obrigação de existir em primeiro lugar. Em seguida, vamos lembrar que ao mesmo tempo que as máquinas podem acabar com algumas profissões, elas também podem diminuir drasticamente os custos dos produtos e então os preços. Mas continua o Sr. Bovino Gadoso: o que adianta os preços das coisas caírem se a pessoa vai ficar desempregada? Não vai conseguir comprar mesmo assim. Então, caro ruminante, entenda que uma pessoa só vai ficar sem trabalho se o Estado proibir por meio de legislações trabalhistas e outras regras aleatórias. E lembrando que emprego formal não significa apenas ter carteira assinada na CLT. Além disso, Sr. Bovino Gadoso, as máquinas também auxiliam no ambiente doméstico. Pense em todas as facilidades que elas oferecem para reduzir o tempo destinado a tarefas de casa. Por exemplo, quem tem uma máquina de lavar em casa não precisa gastar seu tempo lavando as roupas na mão. E então, o tempo pode ser aproveitado de forma produtiva. Mas o aumento de produtividade não foi só com o uso de computadores para fazer cálculos matemáticos básicos e automação de tarefas. Os benefícios das máquinas não pararam por aí. Acontece que com o crescimento da capacidade computacional, o avanço da microeletrônica e o desenvolvimento da teoria da computação, as máquinas passaram a executar tarefas bem mais complexas. Em contraste com a inteligência humana, surgia a inteligência artificial, por meio da qual computadores passaram a ser capazes de fazer coisas antes inimagináveis para máquinas.
Talvez um dos empregos mais conhecidos da inteligência artificial seja em jogos, tanto versões tradicionais adaptadas para computador, como xadrez, quanto versões nativamente digitais. Em alguns casos, a inteligência artificial chega a superar campeões humanos, como o AlphaZero, um sistema de computador desenvolvido pela DeepMind para jogar xadrez e jogos similares como o Shogi e o Go. No entanto, o futuro promissor da inteligência artificial não parou por aí. A inteligência artificial tem apresentado excelentes resultados na área médica e na jurídica. Uma pesquisa científica publicada na revista Nature sugere que a inteligência artificial é mais precisa do que médicos na detecção de câncer de mama a partir de uma mamografia. No estudo conduzido por pesquisadores do Google Health e do Imperial College London, um modelo de computador foi desenvolvido e treinado a partir de mamografias de quase 29 mil mulheres. Houve redução de 1,2% em falsos positivos e em 2,7% em falsos negativos, quando se compara ao mesmo procedimento feito por um único médico. Outras aplicações da inteligência artificial têm apresentado resultados promissores na área da saúde. A OsysNet Health System permite prever quais pacientes estão em risco de parada cardíaca, o que antes só poderia ser feito por um médico. Em outro caso, uma parceria entre o Hospital 9 de Julho em São Paulo e a Microsoft criou uma tecnologia para evitar quedas de pacientes dos leitos dos hospitais. Esse sistema utiliza monitoramento através de uma câmera para detectar situações de risco por meio do emprego da inteligência artificial. Na área jurídica, a inteligência artificial está sendo empregada por meio da Lex Machina, empresa que presta serviços de assessoria jurídica por meio de computadores inteligentes. Esse sistema coleta dados de vários julgamentos e, avaliando a situação, consegue descobrir argumentações que um advogado poderia utilizar para ter mais chances de vencer no tribunal. E como que a inteligência artificial pode ajudar libertando a população do Estado? As máquinas, principalmente as baseadas em sistemas de computadores inteligentes, reduzem bastante a necessidade de mão de obra em algumas áreas. Nos exemplos apresentados de atuação da inteligência artificial na área médica e jurídica, a aplicação desses sistemas ainda está em fase de testes. No entanto, é nítida a perspectiva que esses sistemas têm de reduzir o tempo gastos por médicos e advogados em suas tarefas. Pode ser que esses profissionais não sejam substituídos, mas possam se beneficiar bastante com a assessoria de sistemas inteligentes. E é justamente reduzindo os custos em áreas fundamentais como saúde e justiça que a inteligência artificial pode libertar a população do Estado. Afinal, essas áreas são usadas como desculpa pelos políticos e senhores bovinos gadosos para a atuação naturalmente coercitiva do Estado. Por meio da inteligência artificial, o mercado conseguirá implementar alternativas melhores e mais baratas para esses serviços estatais. Assim, ficará mais escancarado como é que o Estado é desnecessário, o que acaba libertando a população das garras do Estado. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. E sempre que quiser conhecer inteligências artificiais de universos diferentes, acessem o meu canal Leafar Verso. Até a próxima!